nossa tarde. A doutora Yara, né, que é uma parceira do campus, ela sempre que a gente pede, né, que a gente faz um convite para ela participar das palestras dela no campus, ela nunca negou, ela sempre está ali disposta e recebeu o nosso convite. A gente só tem a agradecer, doutora, pela sua contribuição hoje, pela Eu sua agradeço. participação. Nós temos também a participação da Larissa, também uma grande parceira nossa, a psicóloga Larissa, tem nos ajudado muito, né, no nosso campo, sempre quando pode, né, também vai falar hoje com a gente sobre principalmente a saúde mental, né, das mulheres nesse período. E temos uma outra participante, que a Rosa vai fazer a apresentação dela, né, Rosa? Rosa. Acho que a Rosa não. Acho que ela não está presente. Então, assim, gente, nós. Oh, desculpa, Consuelo, eu Sim, estava com tudo desligado, agora que eu lembrei que tem que ligar. tudo bem. Quem participará conosco também é a Lauto, que ela nasceu em Guiné-Bissau, e ela estudou a licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais, e eu a conheci por causa dos estudos. Então, ela também estuda, eu faço, no caso, doutoramento, e ela estuda o mestrado em estudos africanos. A pesquisa dela, como vocês viram lá, ela fala um pouco sobre a mutilação genital feminina, e daqui a pouquinho ela estará conosco também. Então, tudo bem. Então, assim, só para que a gente situalize, né, nos interaja com relação a essa tarde de hoje, nós vimos a necessidade de trazer esse tema, né, para a gente discutir, porque o que a gente tem visto em reportagens, né, em notícias, é que a situação das mulheres, elas têm se agravado, as situações complicadas que as mulheres têm enfrentado ao longo da vida, elas têm se agravado nesse período de pandemia, né, como a própria situação da violência doméstica, a questão do desemprego, da sobrecarga dos afazeres domésticos e os cuidados com a família, né? Então, essa é a nossa necessidade de trazermos para a gente discutir, porque nós precisamos ter esse tema sempre presente. E nesse momento de pandemia, em que toda a problemática que ela tem acarretado, infelizmente, as mulheres, elas estão numa situação de vulnerabilidade nesse momento bastante complicado. A gente pode começar a nossa conversa com a doutora Yara, né, doutora? Se você quiser iniciar a sua conversa falando sobre suas expectativas, sobre sua perspectiva, perdão, né, desse momento em relação às mulheres, fique à vontade para falar o que. A doutora Yara, ela disse que está com um problema no áudio, e então... Aí, pronto, já? deu certo aqui, já. Já ressuscitei. Uma boa tarde a todos. Consuelo, muito obrigada, gratidão pelo seu convite. Eu amo estar com vocês, sobretudo no ambiente educacional, com professores e alunos. Toda a rede educacional é um espaço que me deixa muito feliz, então eu agradeço a todos, a direção do campus Nifro-Vilhena, a você pelo convite, a todos que estão participando aqui da nossa reunião, né? Muito legal nós estarmos nos adaptando a essas novas realidades, e é isso justamente que essa pandemia espera de nós, ou, na verdade, esse grande desafio para a humanidade toda. Inevitavelmente, todos nós estamos afetados intensamente por esse cenário, por essa pandemia. Na história da humanidade, nós fomos acometidos por várias intercorrências desta magnitude. Quando não guerras, são as pestes e também a fome, né? São os três piores desafios que uma sociedade, uma comunidade, um grupo de pessoas pode enfrentar. Quando ela ganha proporções grandiosas, mundiais, globalizadas, ela se torna ainda mais intensa. Inevitavelmente, o tempo de duração também afeta vários aspectos, né? Nós temos visto impactos na economia, mas, sobretudo,
o grande desafio, impactos perniciosos na saúde, muitas pessoas morrendo no mundo todo, e aqui o nosso Brasil se destacando negativamente pelos altos índices de contágio, contaminação e principalmente morte. E nesse pacote, as relações humanas acabam sendo as mais impactadas. E, inegavelmente, aqueles que sofrerão mais são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou que apresentam situação de desigualdade. E nesse cenário, como durante toda a história da humanidade, eis que as mulheres protagonizam mais uma vez os nefastos efeitos, os efeitos deletérios e negativos dessa doença, além de todos aqueles que a gente sabe que é o impacto na economia, o risco à nossa saúde, também aqui a nossa saúde física, mental, encontra-se à frente, vulnerável, exposta, além de tudo mais que as outras pessoas, principalmente homens, enfrentam. Né? Então, nós, mulheres, acabamos, assim como as outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes, pessoas com comorbidades, doenças crônicas, né? Idosos, de uma maneira geral, estamos mais expostos e mais vulneráveis. E é interessante, pessoal, que mesmo diante de tantos movimentos, de tantas conquistas ao longo da história da humanidade, diante de tanta modernidade, de tantos avanços, todas as mulheres, independente da condição social, da formação que essas mulheres tenham educacional, do nível moral e intelectual que essas mulheres tenham, todas nós acabamos mais impactadas, porque ainda mudar a conformação social, a cultura é algo lento. E quando eu digo cultura, não só os homens mudarem a cabeça, mas nós também mudarmos o nosso olhar para o nosso comportamento diante desse cenário. Como a gente pode se proteger, como a gente pode se posicionar, como reverter um padrão de funcionamento dentro da família, da noite para o dia, né? Então, por exemplo, nós mulheres aí que temos atividades fora, trabalho fora, que continuamos trabalhando ou trabalhando em home office, nós ainda, mesmo assim, tendo o nível cultural que nós temos, o nível educacional que nós temos, enfrentamos muitas dificuldades. Então, esse tema, mulher e a pandemia, é algo muito atual e que deve ser largamente debatido para que a gente aprenda a lição que esse aprendizado quer nos trazer, sob pena de ser mais um aprendizado, e assim como vocês, nós temos que repetir a lição em outros cenários, em outras ocasiões. Seria basicamente isso em linhas gerais, para que nós iniciássemos, então, esse diálogo, esse espaço de construção de ideias. Ok. Gostaria de falar, vou perguntar. Até para a gente falar alguma coisa, né, pontuar um tema muito específico, e eu vou jogar aqui para todos, né? Nós estamos expostos, então, quem aqui de nós, aqui servidores públicos, que eventualmente estivermos participando, a gente pode ter a falsa sensação, e as pessoas, de uma maneira geral, terem a falsa sensação que estamos seguros, porque os nossos vencimentos serão pagos. Não é assim que funciona, porque se a economia é impactada, a arrecadação do Estado ou do governo federal é impactada, ou do município é impactado, obrigatoriamente, então, a nossa renda será também impactada, né? Os nossos vencimentos serão impactados. Muito bem. Afora esses problemas econômicos, financeiros que haveremos de enfrentar, ou alguns que já estão enfrentando, há dois tipos de problemas graves. Seria a violência física, que notoriamente, inclusive,
dentro da própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos, já temos um quadro, um cenário muito alarmante do aumento de 40% de denúncias relacionadas à violência doméstica. E quando eu digo violência, lembremos, existe aquela violência que deixa marcas físicas e aquela violência que deixa marcas no emocional. E aí, então, a gente pensa na violência psicológica que tantas quantas mulheres passam e que às vezes nem percebem. Então, esses seriam problemas, assim, bastante intensos. E quando eu digo violência psicológica, danos emocionais, eu incluo todas nós mulheres que muitas vezes estamos em relações que deixam mais exacerbadas essa desigualdade no que toca a divisão de trabalhos, de tarefas, de sobrecarga emocional, contrato com os filhos, com parentes adoentados. Não à toa que quando o Ebola atacou, né, a África, foram as mulheres quem mais morreram, justamente porque as mulheres são as que estão mais envolvidas na área da saúde. Então, enfermeiras, técnicas de enfermagem são mulheres, e são mulheres que geralmente são as cuidadoras dos pacientes em casa, os pacientes no ambiente doméstico. Então, por conseguinte, as mulheres eram mais afetadas. Se, por um lado, nosso sistema imunológico é um pouco mais fortezinho que o dos homens, justamente por conta de alguns estudos científicos que indicam que, em razão do hormônio estradiol, que a gente precisa ter essa imunologia mais forte por conta de uma gestação. Se a gente tem esse fator que nos beneficia, biológico, por outro lado, o estresse afeta significativamente a nossa imunologia, o nosso sistema imunológico. E essas catástrofes, essas epidemias, pandemias, guerras, enfim, esses eventos traumáticos, eles nos levam, a Larissa vai nos explicar, ao que a gente chama de estresse adaptativo, né? A gente exige recursos emocionais, uma energia maior para que a gente possa se adaptar todos os dias a esse inimigo que é invisível, né? A todas as dificuldades que essa pandemia nos traz. Seria isso. Muito obrigada, doutora Yara, por enquanto. Há algumas perguntas ali, mas depois nós iremos fazê-las, e nós vamos pedir para que a Larissa fale um pouco. Larissa, por favor. Sim. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer também pelo convite, de ver carinhas que eu conheço aqui. Então, estou muito grata de estar aqui contribuindo e podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de discussões que a gente já vem tendo dentro da área da saúde, principalmente saúde mental, e construir isso, como a Yara falou, construir isso coletivamente também com vocês. Então, poder, no final, a gente estar trocando essas ideias, essas experiências e construindo, que eu acho que esse momento de pandemia a gente está precisando, né? Então, eu sou Larissa, né, já fui apresentada, psicóloga. Hoje eu atuo com saúde mental, casos graves, severos e persistentes, porém já passei com experiências tanto no Instituto Federal, né, quanto dentro de violência também doméstica. Atuei tanto na Defensoria Pública do Mato Grosso, com casos de violência, e quando entrei aqui na residência de saúde mental, também fiz um trabalho aqui no campo, bem curto, mas com mulheres vítimas de violência. Mas eu quero, particularmente, primeiramente, saber, eu conheço a grande maioria das carinhas, mas saber um pouquinho de quem está aqui, né? São todos professores, porque eu acho que para mim começar a pensar a saúde mental, primeiro tem que pensar qual é a realidade que nós estamos falando a respeito de saúde mental, porque é muito vasto, né? Se puder rapidamente só me dar um feedback. Nós temos professores, temos também alunos, temos o Sacanene, que é um investigador que está em Braga, que é angolano,
Então, a sala está bastante diversificada. Mas todos adultos, trabalhadores, a grande maioria, pelo que eu estou vendo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, bacana. Foi mais ou menos o que eu tinha pensado, que talvez estaria presente nesse momento, né? Então, como eu me propus a falar sobre saúde mental, vou introduzir um pouquinho sobre... Tá bom, Flávio. Um pouquinho do que é saúde mental, né? Quando a gente pensa em saúde, primeiro a gente pensa no equilíbrio orgânico, né? O que seria saúde? O que seria esse equilíbrio? Quando não diferente ao pensar da saúde mental, a gente fala a partir de um equilíbrio de emoções, né? Então, o quanto é importante neste momento a gente observar as nossas emoções e como a gente poder pensar uma saúde, o que seria saúde mental a partir das nossas emoções. É justamente a gente falar que as nossas emoções, elas estão em um estado que elas consigam estar se relacionando mutuamente. Então, nós manifestamos inúmeras emoções, raiva, tristeza, alegria, e isso faz parte de nós humanos, né? E a saúde mental, ela está justamente quando essas relações elas estão se dialogando. Quando a gente começa a ter uma separação dessas emoções, quando elas começam a se distanciar e apresentar mais uma emoção do que a outra, a gente começa a observar, né, algo talvez de errado, não necessariamente errado, né, mas algo está acontecendo que a gente precisa dar atenção a essas emoções, principalmente no campo, fazendo um recorte para as mulheres, a gente também tem que se atentar, eu coloquei no campo generalista, raiva, alegria, né, para introduzir. Só que as mulheres, sim, elas vão ter outras histórias, outras referências, né, e o quanto essas emoções para as mulheres, elas podem se apresentar, né, de uma forma, assim, muito diferente da do homem. Enquanto o homem, ele pode explodir, sair de casa e fazer outra coisa, a mulher, ela pode se retrair e pegar para si. Então, assim, e a gente sempre está observando que isso também é muito singular, a gente não generaliza para todo mundo, mas sim, nós mulheres vamos ser afetados com essas alterações emocionais de uma forma diferente, justamente a partir da nossa história, das nossas vivências e do que isso se atravessa. Então, quando a Yara fala, né, de um grupo de vulnerabilidade, o quanto a mulher ela tem uma sobrecarga, né, de trabalho, uma sobrecarga de demandas, né? Então, isso é real. Isso vai afetar diretamente como a gente vai estar se relacionando afetivamente e as nossas emoções vão estar apresentando neste momento. E esse convite de falar hoje, eu achei muito interessante, porque hoje é dia 18 de maio, quem não sabe, hoje é o Dia Internacional da Luta Antimanicomial. E nós que estamos atuando na saúde mental, quando a Yara fala também dos transtornos pós-traumáticos, dos transtornos, é importante primeiro a gente se atentar e ter um cuidado de uma medicalização das nossas emoções, né? Porque sim, podemos ter reações de raiva, de tristezas pontuais em decorrência do que nós estamos passando. Isso não diz necessariamente que a gente está desenvolvendo um transtorno, né? A medicalização do sofrimento, das emoções, a gente vem num modelo biomédica, a gente vem tentando, a luta antimanicomial, ela vem junto justamente da gente estar traçando esses cuidados, né? Mas nesse momento, o Ministério da Saúde, tudo que vem se indicando enquanto saúde mental, vem se pesquisando enquanto saúde mental, já temos reflexos, já temos estudos de outros momentos, de outras pandemias, né? E que a gente tem que, sim, ter um autocuidado de não medicalização das emoções, dos sofrimentos, porque é necessário também, muitas das vezes, a gente entrar em contato com essa emoção, com esse sofrimento, porque a gente está vivenciando algo novo, né? Então, a gente vai vivenciar emoções novas, sentimentos novos,
para relações, para cotidiano, que muitas das vezes a gente não estava acostumado. Então, vamos lidar com lutos, né? A gente vai lidar, e principalmente quando a gente fala de luto, muitas vezes já se medicaliza o sofrimento do luto. O luto só vai ser um transtorno mental quando ele se tornar patológico, e aí você vai precisar de uma avaliação, você vai precisar de todo um tempo e um acompanhamento. E quando a gente, pensando na pandemia, ao falar do estresse pós-traumático, que pode sim ser desenvolvido neste momento de pandemia, mas a grande maioria dos estudos que já fizeram em outros momentos de catástrofe, eles trazem que um número pequeno de pessoas que passam por estresse pós-traumáticos. Porque, primeiro, para se diagnosticar um estresse pós-traumático, tem que ter diretamente ligação com um evento, né? Muitos passam por momentos de sofrimento, por sintomas de depressão, ansiedade. Esses quadros são mais recorrentes do que propriamente dito no transtorno pós-traumático. Mais recorrente desenvolver outros quadros, né, patológicos do que o transtorno pós-traumático nesses momentos, isso com algumas leituras, né? Mas eu acho importante a gente frisar isso, a não patologização, né, esse cuidado, a não medicalização. Mas eu queria também trazer um pouquinho sobre o quanto esse momento da pandemia, a gente estou falando aqui com grande maioria de parte de professores, educadores e outras pessoas de outras áreas, quanto o momento da pandemia ela vai trazer uma nova rotina, ela vai trazer novos afazeres, novas responsabilidades, né? E novas cobranças. E o quanto pode ser angustiante lidar com tudo isso, e pode nos trazer questionamentos, nos trazer sofrimentos em decorrência desse novo. E tudo bem, né? E é importante a gente vivenciar esse novo, entender o que estamos sentindo, se estamos com raiva de estar dentro de casa faz 40 dias, né? Se estamos tristes de não poder entrar em contato com nossas famílias, abraçar um amigo, né? Abraçar um familiar. Então, faz parte. E precisamos também nos permitir sentir tudo isso, né? Quando a gente fala de medicar, se a gente não sente agora, isso retorna posteriormente com sintoma, né? A gente não vai ficar livre. E se isso se prevalece num tempo longo, e aí a gente precisa buscar ajuda. Aí a gente precisa buscar ajuda de um profissional da saúde, né? Que tenha uma escuta qualificada, que possa estar acolhendo todas essas angústias, né? Que pode suscitar neste momento. Quando tem um texto do Freud, Mal-Estar na Civilização, de 1930, que ele vai falar de quanto... Esse texto está muito vivo para mim ultimamente, que vem estudando dentro das políticas públicas de saúde mental, e a gente vem tentando implementar algumas estratégias aqui no município de Vilhena a respeito de saúde mental, né? O quanto esse mal-estar ele faz parte. O mal-estar ele faz parte da humanidade. Então, Freud vai trazer duas instâncias, a pulsão de vida e a pulsão de morte, em que está o tempo todo ali, né, atuando nesse indivíduo, e nisso ele fala que o que a civilização ela tem um papel, ela tem um papel fundamental, que é dar contingência, a dar contornos, né, a angústias, à população.
E quando a gente fala de um momento, de uma pandemia, a gente retrata uma fragilidade nessas instituições, né? Porque a gente está falando de algo novo. Então, quando eu falo lá do meu serviço de saúde mental hoje, eu tenho uma instituição chamada CAPS, que dá todo um contorno, uma sustentação aos pacientes graves, severo e persistente que a gente vem dando tratamento, né? Até onde seguir. Quando vem a pandemia, a primeira coisa que a saúde como toda e as instituições que organiza e que administra isso, ela pega toda a sua força de trabalho, que é os trabalhadores de saúde, e direciona a pandemia. Quando ele direciona essa força de trabalho à pandemia, ele deixa aqui a saúde mental grave, severa e persistente sem uma assistência, né? No qual esses usuários que estão em tratamento, estão em sofrimento psíquico, eles perdem essas referências, né, que dá contingência a essas angústias. Então, da mesma forma que acontece isso no campo ali da saúde mental, que eu trago cada minha experiência, provavelmente deve acontecer no campo da educação hoje, né? Vocês que estão na educação. Então, quando você precisa eu acho que vocês podem me ajudar a contribuir um pouco mais com isso, sobre educação, mas quando você precisa ter toda uma mudança de um olhar para a educação, de como fazer, né, essa nova educação, esse novo ser, você precisa ter esse alicerce que dê contingência para que isso aconteça, né? Para que esse mal-estar não se instaure de uma forma de agressividade e de uma forma destrutiva, na verdade, né? Que daí o mal-estar não se instale de uma forma destrutiva. Então, quando eu lá na saúde, a gente está criando dispositivos para dar sustentação no que o Estado vem e ele precisa direcionar para a pandemia, porque é algo que é realmente real e concreto, mas tem que ter uma outras pessoas, outras figuras que vai vir e vai dar essa sustentação, e no caso nós hoje estamos pensando em novas estratégias, novos pensamentos dentro da política pública. Dentro da educação vai ser da mesma forma. Pensando tudo isso, por que é importante a gente pensar nessa contingência? Nisso que porque isso pode propiciar um bem-estar, né? E o Ministério da Saúde, por exemplo, ele já estudou, ele vai falar o seguinte, tem várias mensagens vindo aqui, eu não consigo ler, gente. Ele vai falar que a gente tem que agir e atuar, principalmente no primeiro trimestre, com propostas e intervenções de prevenção e promoção. Isso enquanto instituição, enquanto nesse cenário. Então, o primeiro trimestre é fundamental para tudo isso. E eu falo tudo isso porque, sim, depois que tudo isso passar, as mulheres, como a Yara já trouxe, elas estão num campo de vulnerabilidade maior. Então, quando eu olho para a saúde mental, a mulher ela ainda está numa condição de vulnerabilidade maior frente a isso. Então, se a gente não pensar em estratégias e possibilidades que oferte essa contingência, que dê acolhimento e acolha essas angústias, tudo isso que pode vir, a mulher vai ser mais afetada, sim, no campo subjetivo, no campo emocional e da saúde mental, do que os homens. Freud também traz uma coisa muito importante nesse momento, né? Que é importante a gente ter um recuo. É importante ser menos, né? O consumo, o capitalismo, ele vai te colocar nessa produtividade muito exacerbada. Então, você tem que fazer, você tem que ser produtivo. E esse não é o momento. Esse é o momento, sim, de se recuar. Esse é o momento de entrar em contato consigo mesmo. É um momento de autoconhecimento também, né? Quando a gente fala das emoções, se eu entro em contato com as emoções, eu vou evoluindo habilidades, eu vou tendo maiores habilidades de autoconhecimento de si. Então, nós, mulheres, temos que também, nesse momento, nos permitir, né, dar uma desacelerada e que
e que não é porque desaceleramos, não é porque não estamos no mesmo ritmo de produtividade, talvez, que estávamos há 2 semanas, que a gente vai ser menos eficaz e ser menos profissionais, né? Porque se a gente pensa nas famílias, você falou, se a gente pensa, só vou finalizar aqui, se eu penso numa mulher que trabalha fora, tem filhos, marido, e agora na pandemia ela se volta para dentro de casa, no qual ela tem que trabalhar dentro de casa, ela tem que cuidar dos filhos, continuar cuidando, porque a grande maioria dos homens não cumpre seus papéis de paternos ali dentro daquelas relações, então ela vai ter que manter seu trabalho, manter os filhos, manter a organização da casa e ainda dar sustentação emocional para os maridos que estão se desorganizando emocionalmente também, né? Então, assim, a sobrecarga da mulher, ela já está muito além, né? E tudo bem se a gente conseguir, eu acho que o que a gente tem que tentar é conseguir reduzir isso, né? Porque é pensar na nossa saúde mental. Pensar na nossa saúde mental. Deixa o marido surtar, as crianças vão chorar alguns minutos, põe o marido cuidar das crianças, pensar em estratégias. Só que, quando a gente pensa ainda quando tem um marido dentro dessa casa, mas a grande maioria não tem. A gente sabe que não tem, é só a mulher por ela mesma. Então, a gente daí tem que pensar em outras estruturas que dê sustentação para essas mulheres dar conta, né, com menor danos às suas emoções, o seu emocional. Então, espaços como esse de troca é importante para nós mulheres nesse momento. Agradecemos, Larissa, a sua fala. Daqui a pouquinho nós temos algumas contribuições ali no chat, e nós vamos pedir agora para que a Aulato também contribua conosco, ela que é pesquisadora, então falar a respeito dessa realidade, ela que está em Lisboa, e um pouco também sobre a pesquisa. Seja bem-vinda, Aulato. Vamos aguardar ela ligar o microfone. Está ouvindo, Aulato? Ela está na sala. Ela está com o áudio desligado, eu acho, né? Ah, ligou agora. Ah, ok. Não percebi que estava desligado. Desculpa, não. Boa noite a todos. Não percebi que estava desligado o microfone. A fazer um pouco para entrar, como estou no meio, estava com região o dia todo e estava a comer. Meu nome É uma conversa tranquila, Aulato. Então, falar um pouco a respeito da sua realidade nesse tempo de pandemia, enquanto pesquisadora. Você também, inclusive hoje, né, você já retornaria ao trabalho e está conosco. Então, a respeito da sua realidade nesse período agora de pandemia. é para falar um pouco no contexto a admissão nesse período da pandemia, como sabemos, em África, não temos essa condição toda, que aqui tem, né, uma mulher que tem que cuidar de casa, dos filhos, do marido, tem que vender para poder ter de comer, né? E está a ser um pouco difícil lá, né? E outra coisa, eles têm que se esforçar para vender, para fazer isso. E está a ser muito duro com o segurança policial, está a ser muito duro. Ô, Aulato, o seu áudio está baixo. Tem como você falar mais alto um pouquinho, por favor? É isso que eu tenho. Agora tá, não?
Está baixo ainda. Tenta falar um pouco mais alto, vamos ver se melhora. Está melhor? Está melhor, ótimo. Isso. Está a ser um pouco cansativo, angustiante, e os policiais não estão a dar, não estão a gerir bem a situação, estão a torturar as pessoas porque estão a insistir para sair, para ir vender, né? Para depois ter que comer. E também aumentou um pouco a questão da violência em casa, a violência doméstica aumentou, briga dentro da casa toda hora. Ainda à noite estava a ver agora uma notícia em que uma senhora estava sentada na sua própria casa, né? Lá não temos essa condição que aqui temos, estar em casa dentro com esse clima. Tipo, lá a casa é coberta de zinco. Não podes ficar muito tempo dentro do quarto porque fica quente, é muito sol. 40 graus de temperatura é muito, com chapa. Zinco sem teto, às vezes, a maioria de casa sem teto. Não dá para ficar dentro de casa, tem que sair. E a senhora estava na sua própria casa, no terraço, levou uma surra do policial só porque a polícia disse que era para entrar dentro, que ela não podia entrar dentro. E ela tentou justificar que está na sua própria casa, não dava mais para entrar mais dentro. Então, que a senhora... O Aulato, no caso, mal, essa senhora em Guiné-Bissau ou Lisboa? Isso, em Guiné-Bissau. Estou a falar no contexto da Guiné. Ótimo. Sim. Sim. E eu estava a ver isso na notícia, porque foi a uma ONG que trabalha lá, portuguesa, que foi fazer queixa. Então, estava a ver isso na RTP África. E aqui em Lisboa, aqui já estamos a sair um pouco, né? Era para começar mesmo o trabalho hoje, mas devido ao convite, pedi para ter folga hoje. Aulato, E só vou começar amanhã. Sim. eu posso pedir para você, por favor, falar um pouco. Eu, inclusive, particularmente, tenho bastante interesse em ouvir, né, um pouco do seu relato enquanto pesquisadora sobre sua pesquisa, né? Se você puder nos falar aqui sobre sua pesquisa, o que você pesquisa, o porquê de você, né, ter essa pesquisa, enfim, se você puder falar um pouco, eu agradeceria. Um pouco, sim. Eu estou a fazer o meu trabalho sobre a MGF, que é a metilação. E era para fazer num contexto de Guiné-Conakry, porque é um país menos conhecido. Eu sou da Guiné-Bissau, mas queria trabalhar sobre a Guiné-Conakry. Porque aqui em Portugal, não sei, no Brasil, mas aqui é um país menos conhecido. Então, trabalho sobre a Guiné, Angola, assim. Então, queria fazer o meu, que é para dar mais o coisa sobre a Guiné-Conakry. Mas entrei num problema sobre a minha documentação, o documento, aí não consegui viajar, porque queria fazer um trabalho de treino.
E depois também, agora entramos nessa fase crítica que é do Covid. Não dá e decidi trabalhar aqui, mesmo sou MGF aqui em Portugal, no guineense, de Guiné-Bissau. E estou na inicial, ainda está na Luísa. Só estou ainda. Em relação ao tema, então, que você trabalha, no caso, a sua pesquisa é Lisboa, porque você tem mais abertura para trabalhar o tema? É isso? Sim, estou a fazer aqui porque dá-me mais jeito aqui, já que não consigo viajar. Estou a fazer aqui, por isso eu escolhi a minha comunidade, que é a comunidade guineense, para fazer o trabalho. Porque tenho mais, com eles vou ter mais referência, né? Já que não vou, dá mais para conseguir alguma coisa com a comunidade guineense, porque é a comunidade que pratica mais essa prática aqui em Portugal. E o objetivo desse trabalho é assim, primeiro eu sou da etnia que pratica mais também a prática na Guiné-Bissau. E segundo, apesar de ser uma menina muçulmana e sobrevivente da prática, e achei muito curioso eu tentar seguir para ver mesmo, para saber da verdade sobre isso, porque há muita conversa, há muita especulação, há muita mistura sobre a prática da mutilação genital feminina. Porque às vezes há a versão que diz é uma obrigação islâmica, há a versão que diz não é uma obrigação islâmica, é só uma cultura enraizada e muita coisa. Então, isso também fez com que eu quero pesquisar mais, saber mais sobre o assunto. Porque apesar de ser o que eu sou, acho que eu não sei muito. É isso que me motivou mais para saber. E sempre trabalhei também com isso na defesa das crianças na Guiné-Bissau, então eu achei muito importante saber mais sobre isso. Porque na Guiné ainda está a ser cada vez mais pior. Apesar da lei e tudo, agora estão a fazer nas crianças recém-nascidas, que é mais perigoso ainda. Então, a situação está a ser mais complicada. É isso que me levou tudo a fazer isso. Olá, você poderia, por favor, falar um pouco assim, quais são as justificativas que o seu país, Guiné-Bissau, ele tem, né, para que essa prática seja realizada? O que justifica? Você fala um pouco da questão da religião, né? Mas sim, e também é uma das justificações a religião. É a justificação mais forte que eles têm. É isso, a religião é uma prática, eles dizem assim, é uma prática obrigatória, não sei, vamos dizer mais. Mas é isso, é a principal justificação que eles trazem, religião. Mas, outra coisa, vendo isso, se eles dizem que a prática é uma questão religiosa, okay, mas não é só muçulmanos que praticam a mutilação genital feminina. Na Guiné e como no outro lado do mundo, pelos países que praticam, não é só muçulmanos, por isso está a ser mais confuso, porque os que praticam também a mutilação genital feminina não são muçulmanos. Se agora é uma prática muçulmana, aí que está uma questão também que eu me pergunto. Queremos agradecer ao Lata pela sua fala. Nós teremos agora ali as conversas, as contribuições.
Tá? Muito obrigada por enquanto, e vamos ver ali o que nós temos de contribuições no chat, e nós vamos conversando com vocês agora. Consuelo, só para a gente não perder o time, né? Seja bem-vinda ao lado, seja muito bem-vinda, e é muito gratificante ouvir a sua fala. A Larissa pontuou uma coisa muito importante, que esse é o grande convite dessa pandemia para a humanidade, para que, de fato, sejamos humanos, né? Há uma necessidade muito grande do comércio, do capitalismo, como pontuou a Larissa, de medicalizarmos, de criarmos CIDs, né, que é o Cadastro Internacional de Doença, para as nossas emoções. A gente tem essa necessidade da conformação, né, Larissa, de nos enquadrarmos essa patologia, aquela patologia. Mas como ela mesma disse, todos nós somos frutos de nossas experiências, de nossas vivências, e somos diferentes uns dos outros. Não, cada ser humano neste planeta é uma unidade ímpar, exclusiva, única. E o grande segredo agora, neste momento, é como a Larissa apontou, isso é muito importante, reduzirmos o nosso campo vivencial, ou seja, a mulherada que está em casa aí, principalmente aqui que nós temos a cultura sulista, faz pão, faz bolo, faz cuca, né? Além de a gente sair da forma, né? Adquirir alguns quilos a mais, criarmos alguns problemas de ordem da saúde física, né? A nossa parte do lipidograma nosso, essa coisa toda, e limpa, esfrega, passa e faz faxina, aí a mulherada começa a abrir as gavetas, passar a mão e tira pó. É reduzir as nossas atividades para que a gente entre em contato com as nossas emoções. E quando a gente fala emoção, elas são boas e ruins. E é cultural, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem a cultura da festa, né? De tornar todo evento uma festa. Então, a gente tem a necessidade, hoje mais ainda com as redes sociais, a necessidade de estarmos sempre belos, bem-humorados, lindos, todos livres de qualquer questão emocional, de qualquer angústia, de sentimentos ruins. Mas nós somos humanos, sentimentos bons e ruins. Nós somos alegria, nós somos tristeza. Nós somos bondade, nós somos maldade. Nós somos temperança, nós somos agressividade. Isso compõe nosso pacote, uns mais sentimentos ruins, outros menos sentimentos bons, ruins. E assim que esse momento, por estarmos mais reclusos em casa, estamos ganhando a grande chance de nos humanizarmos e nos reconhecermos como humanos. E a mulher, neste momento, precisa, de fato, olhar para a sua condição e aprender a escolher o que ela quer, o que ela gosta. Porque diante de uma rotina tão sobrecarregada, e que dentro de casa, às vezes, a gente acaba sobrecarregando, né, Larissa? Às vezes, para como fuga mesmo, para fugir das dores emocionais, para fugirmos do sofrimento. Então, o que a gente faz? A gente cria novas atividades no ambiente doméstico, abraça com um afinco muito grande essa rotina, cria outros afazeres para que a gente fuja, de fato, daquelas dores. Então, sentar e sentir tristeza, sentir alegria, sentir mágoa, sentir raiva, faz parte. A questão é elaborar esses sentimentos, né? Entender como esses sentimentos vêm no nosso íntimo e tratá-los. Para isso, a Larissa pode depois pontuar algumas terapêuticas que a gente pode usar, técnicas, leituras, né? Espaço de vivência, como a professora Celi Grácia propôs para a gente aqui no nosso chat. Isso é muito importante. Doutora Yara, eu vi que você já respondeu ali, mas você poderia falar um pouco a respeito da... Deixa eu ver o que foi que a Aline comentou, e se você pode falar sobre a realidade local. O que a gente tem acompanhado, que aqui ainda nós não tivemos um aumento significativo, justamente porque aqui, Vilhena, nós estamos, como, não sei, acredito que todos aqui estejam acompanhando o nosso cenário, Vilhena, comparado a outras
cidades do estado de Rondônia, nós estamos até que tranquilos no que toca ao andamento da doença. Isso não significa que estamos livres. As medidas de controle mais rigorosas impostas no começo, certamente, elas foram determinantes para que a gente se autorregulasse, se preparasse melhor, sobretudo o sistema de saúde e os órgãos de fiscalização, para o controle sanitário da nossa cidade. Então, o nosso comércio, eles, embora tenhamos ficado bastante tempo com ele quase que todo fechado, ele retomou significativamente as suas atividades. Isso não significa que a economia esteja aquecida, porque a própria condição da pandemia, do vírus em si, da Covid, da doença em si, ela faz com que as pessoas tenham medo e deixem de consumir. A nossa cidade é também uma cidade que tem o maior IDEB aqui da região norte. Então, isso importa dizer que, culturalmente, nós somos um pouco melhores, estamos um pouco melhores comparados a outras cidades, e a nossa rede de proteção às mulheres, ela é muito articulada. Então, isso também dá uma segurança para as mulheres, para que elas possam denunciar, e os próprios agressores também acabam estando mais atentos, né? E como os agressores, eles acabam sendo reincidentes, então eles já sabem como é que funciona a rede. A rede, quando eu digo, é Polícia Civil, Polícia Militar, né? A rede socioassistencial, o CAN, que é o Centro de Atendimento à Mulher, lá com a equipe maravilhosa que a gente tem lá. Nós temos um trabalho dentro da Polícia Militar, que é a Rede Patrulha Maria da Penha. São policiais militares destacados, com viatura, equipamentos, todos para acompanhar a mulher desde a denúncia até o momento que ela é inserida na rede de proteção, que esse homem está aguardando o julgamento e tudo mais, para que ela possa se sentir segura. Nós vamos ter agora ficou tudo impactado, mas o abrigo feminino para acolhimento de mulheres em situação de violência também será reativado. É uma luta minha aqui para que ele volte a funcionar. E o fortalecimento do nosso Conselho da Mulher, né, de Defesa da Mulher também, como um ator aí muito importante no fortalecimento e promoção das políticas públicas voltadas à mulher em situação de violência. Então, em arremate, aqui ainda estamos com números muito parecidos do que antes da pandemia, graças a Deus. Mas no cenário nacional tivemos um aumento de 40% dos casos de violência contra a mulher. Doutora Yara, você poderia, assim, nos passar informações acerca, assim, o porquê desses aumentos? Quais circunstâncias têm levado a esse aumento da violência doméstica nesse período de pandemia? O isolamento, né? O estarmos em confronto conosco, né? E com aqueles com quem a gente divide a casa. Então, naturalmente, quando estamos mais expostos a relações que tiram as nossas máscaras, né? Porque nós usamos máscaras, né, Larissa? Máscaras sociais para convivermos em sociedade. Então, claro, eu redobro a minha paciência com colega de trabalho, com o meu chefe, com pessoas com quem eu cruzo durante o meu dia a dia, mas não tenho uma relação estreita. Quando estamos no ambiente doméstico, o ambiente familiar, nós somos nós mesmos. Então, aqui, se eu estiver hoje cansada, se eu tiver com alguma dificuldade emocional, eu não vou chegar aqui para vocês e falar, ai, gente, eu tô deprê, né? Eu vou falar assim, ai, gente, eu tô com cólica, né? Porque tem menina aqui assistindo, né? Eu não vou deixar eles perceberem, nem ninguém perceber se eu tô de TPM. Em casa, tudo isso vem. Por conseguinte, também, os estudos mostram, a Larissa pode nos dizer, que os homens são os mais impactados emocionalmente. Por quê? Porque nós, mulheres, somos treinadas para encarar o sofrimento, os sentimentos ruins. Então, assim, a menina, ela sofre porque ela perdeu o namorado. O que os meninos fazem? Não, bora, cara, vamos beber, vamos lá no bar. Vamos jogar uma partida de futebol. Claro, tem as suas exceções, aqueles homens que choram, que sofrem. Mas a gente sofre por isso. A gente sofre porque é gorda, porque é magra, porque o cabelo é liso, porque o cabelo é crespo. Culturalmente, nós temos que ser bonitas, né? Meu cabelo tem que ser o cabelo liso, esticado, o loiro,
o olho dessa cor, a cintura fina. Nós temos um padrão de existir para as mulheres. E nos é usado mais dos recursos emocionais, né? A gente lida diretamente. Há experiências, por exemplo, as mulheres cuidam, geralmente, em sua maioria, dos pais idosos ou de filhos doentes, né? Então, a gente usa mais essa coisa do sofrer. Então, os homens lá em casa, eles acabam, diante dessas válvulas de escape suspensas, futebol, as rotinas fora de casa, acabam se tornando um pouco mais reativos a essa situação e, como disse a Larissa, mais instáveis emocionalmente e se desorganizando diante desse cenário, né? E aí vem a mulher organizar os meninos tudo, vem organizar até o cachorro, que não importa dar a voltinha mais no quarteirão, vem organizar a casa, vem organizar o ambiente de trabalho e vem organizar o esposo também, que traz as suas emoções. E quem organiza a mulher? Quem cuida da maior cuidadora do lar? Né? A gente tem modelos, homens mais jovens ou homens com mente mais aberta, enfim, homens que olham mais para a nossa realidade, mas nós também temos dificuldade de pedir. Nós temos dificuldade de definir tarefas. Eu vou dar meu exemplo, por exemplo. Se vocês me perguntarem assim, Yara, desde cedo você sonhou ser promotora? Se eu contar para vocês, eu tenho 20 anos, vai fazer 21 anos de Ministério Público. Eu passei com 22 anos no concurso, né? Os outros restantes, antes de me tornar promotora, eu estudei para que eu pudesse, então, chegar até aqui. Né? Minha mãe fazia tudo. Minha mãe, eminentemente, a profissão dela é dona de casa, de fato mesmo. Né? Então, eu fazia um livro de receita. Eu nunca me imaginei promotora de justiça. Nunca me imaginei. Eu sonhava com o príncipe encantado. Mas você, sim. Eu sonhei com meu vestido de noiva, né? Eu sou uma mulher que está com 43 anos de idade, então nós todos aí que temos essa faixa etária, um pouco mais velhas, nós vivenciamos isso. Eu só não consegui aprender a fazer crochê, eu só não consegui aprender a bordar, porque ainda que eu estivesse tentando me inserir na cultura, porque eu não combinava com isso, só que eu não sabia, eu achava que eu tinha que combinar. Eu achava que tinha que combinar. Eu vou passar uma experiência minha. Eu achava que, como promotora, eu tinha que dar conta de todos os afazeres domésticos. Quando fui mãe, eu achei que eu tinha que ser mãe 100% e promotora 100%. Por quê? Porque eu estou inserida numa cultura que existe isso para que sejamos super mulheres. E encontrar este ponto de equilíbrio, né? Essa redução do meu campo vivencial para que eu possa mensurar o que eu posso, o que eu devo, o que eu consigo, o que é necessário, né? É um processo de autoconhecimento, de aprendizagem. Então, eu falo da minha experiência para que a gente se atente para aquilo que, de fato, às vezes pode acontecer conosco, com cada uma de nós, silenciosamente. Né? Isso mesmo, doutora Yara, muito obrigada. O professor Ricardo irá falar conosco agora, acho que ele quer interagir, aí depois o Bernardo, e se mais alguém quiser também se inscrever, estão aí à vontade. Pode anotando o nome ali que nós vamos organizando. Então, Ricardo, por favor, professor. Ok, boa tarde a todas e a todos. Quero parabenizar a iniciativa dessa roda, dessa discussão, composto só por mulheres, isso é extremamente importante. Eu me coloquei um limite, não falar, para poder ouvir mais, que eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais as mulheres e nos mais variados cenários, e falar menos ainda para poder aprender. Mas eu tenho uma dúvida, e aí é uma dúvida que eu acho que pode ser também compartilhada pelos meus amigos e pelos docentes. Como a gente pode trabalhar essa questão, não da inserção da mulher, mas dessa construção do olhar diferenciado da mulher dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho, do ambiente, enfim, de diversão, de lazer, porque nós somos socializados de uma maneira de pensar extremamente machista,
uma divisão de gênero claro e que a gente reproduz em diversos momentos, por vezes, sem uma percepção muito clara, dada a naturalidade desse sistema. Então, assim, queria ouvir das... Eu ia falar das meninas, se me permitem, mas tom respeitoso, essa observação, essa fala assim, de como a gente pode agir para que melhore esse relacionamento, porque, sem dúvida alguma, na minha percepção, os homens, eles são responsáveis também por esse distanciamento e esse cerceamento da fala das mulheres. Então, nada melhor do que ouvir as mulheres nesse momento. Obrigado. Posso Obrigada. contribuir? Pode sim, Larissa, à vontade. Eu acho, Ricardo, que na sua própria fala você já trouxe uma das estratégias, né? Que é construir espaços para que essas mulheres possam falar, né? E que vocês consigam realmente escutá-las, porque aí também tem 2 pontos: você falar e o escutar, que muitas das vezes a gente tem dificuldade de escutar, né? Então, esse eu acho que já é um ponto e algo que sim, as instituições devem se colocar enquanto promover esses espaços, né? Falo também da minha experiência, então, enquanto psicólogo no município, que sim, nesse momento a gente está tentando construir espaços e dispositivos para que os trabalhadores e voltados também para o contexto das mulheres, a gente consiga ofertar esse espaço de escuta e que realmente seja escutado, né? Obrigada, Larissa. Doutora Yara, se quiser falar? Ricardo, eu fiquei encantada com a sua fala, né? Eu vou tirar o professor, então. Você, como menino aí, me surpreendeu, porque realmente é ouvir, porque nós, mulheres, precisamos também nos ouvir para que saibamos nos colocar nessa realidade. Quando você fala desse comportamento preconceituoso, misógino dos homens, nós mulheres, também adotamos esse comportamento. Quer ver? Quando eu fui convidada, né, pela Consuelo, eu passei, então, a observar mais os meus comportamentos. E eu já faço isso no que toca a essa questão. Eu não digo um feminismo, porque o que são as ideologias ou os movimentos? Quando a gente está aprendendo o caminho do meio, é natural que a gente vá para extremos, né? O extremo feminista, que é a mulher que vai para a rua, queima o sutiã, aquela que é totalmente contra a mulher, os movimentos feministas, e aqueles que querem encontrar um ponto de equilíbrio, o que está ruim aqui, o que está ruim aqui, e compor o que seja o caminho reto, o caminho do equilíbrio, né? Então, não que esses movimentos aqui extremistas para a liberação dos direitos, para a conscientização dos direitos da mulher, não tenham sido e não são importantes. Eles são ainda, porque às vezes é preciso movimentos mais agressivos, vamos dizer assim, para que a gente olhe para essas necessidades. Mas eu passei a observar, por exemplo, depois que eu tive filho, tudo, eu voltei a um hobby muito antigo, que é praticar a musculação, como hipertrofia mesmo, para aquecer. Então, assim, eu tô quase uma paniquete, quase cinquentona, né? É um hobby, é uma atividade física que eu gosto muito. Uma amiga promotora viu uma foto minha e disse assim: nossa, o Pablo, que está me assistindo, um beijo, Pablo, é meu esposo, está nos assistindo, o Pablo que não se cuide. E ela é ultra feminista. Aí as zeladoras aqui da promotoria brincaram: o Pablo que não se cuide, mas aonde que essas falas da boca de 4 mulheres, né? Por que ele não se cuide? Só porque eu estou cuidando do meu corpo? E se eu não pudesse cuidar? Se eu tivesse numa situação, quer dizer, ele não precisava cuidar da relação? Não.
Ele precisa cuidar da relação, assim como eu preciso cuidar da relação. Não é a minha condição estética, não é? Então, a gente ainda carrega muito isso. Mas, assim, tornando prático isso, para todos nós, para facilitar a nossa vida, eu estou fazendo uma leitura e eu recomendo aqui para vocês, ó. Estão vendo? Eu vou ler para vocês. É Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, professor Marshall Rosenberg. Eu indico essa leitura porque ele vai nos ensinar a como desenvolvermos a empatia e trazer isso para o diálogo. Então, quando a gente se coloca na condição do outro, facilita muito. Essa é uma leitura para quem quer aprender para a vida e, sobretudo, como nos relacionarmos, nós, mulheres, homens e mulheres, e todos nós, eu acho uma ferramenta interessante. Muito obrigada. Aulato, você quer falar? Só aguardar a fala da Aulato e depois a pergunta do Bernardo. Alô? Tá ouvindo? Alô? Estamos ouvindo, Aulato, pode falar. Alô? Oi? Estamos ouvindo. Ok, achei que já estava sem internet. Em relação ao que o professor Ricardo falou sobre como deve ser ali as ações, o agir para melhorar a interação entre homens e mulheres, o que você tem a contribuir conosco? Acho que vocês têm alguma ou a relação às mulheres Ou da ao Guiné, lado está... alguma Isso. coisa assim? Porque eu fiquei mesmo meio assim, não sei bem que pontos que eu tenho que tocar. Então, pode ser da realidade. Estamos sim. Pode ser a realidade no seu país mesmo, Guiné. Como que é a interação lá, homem e mulher, porque nós sabemos, né, questões culturais, mas como sim, que é isso que eu essa estava a tentar interação? explicar, né? Porque, sim, porque segundo a estatística do Mix de 2014, que foi feito pelo Ministério de Economia e Finanças, através da Direção-Geral do Plano do Instituto Nacional de Estatística da Guiné-Bissau, porque sai de 5 em 5 anos. Esse foi do ano passado, que... Como é que eu devo explicar mesmo? Que há cerca de 12,8% das mulheres entre 15 a 49 anos de idade declararam que sofreram o coisa da prática. E 44,9% das mulheres também de 15 a 49 anos foram alvo da MGF. E 29,6% também de 0 a 14 anos foram vítimas. Entretanto, é isso que eu digo, é um país que tem um risco muito elevado, um risco muito maior, né? É por isso que eu resolvi resolvi ter a comunidade como a base da minha pesquisa. E a outra coisa
também que influencia muito a prática é a falta de escolaridade, porque as crianças aí, principalmente as meninas, porque não têm acesso, principalmente também meninas, não têm aquele tanto liberdade para ir para a escola. Para eles, escola é para os homens. E através disso também muitas saem do país, no caso você, né? Você saiu pelo país, você tem todo um percurso, né? É mais questão do homem, certo. São muitas que se deslocam igual você para estudar em As outros meninas, países, ou não? sim, às vezes sim, são muitas, mas para deslocar também assim é igual eu, tem que ser, como vocês dizem, cabeça dura, né? Para fazer isso, porque senão não adianta. Uma menina tem que ser só. Eles preparam mesmo a base, que é mais para o casamento. Tu não tens tanto liberdade assim, não tens tão aquele. Não tens aquela decisão própria pelo seu futuro ou pela tua vida própria. Tem que ser decidido mais pelos pais. Então, para fazer isso, para deslocar, para fazer coisas, tem que ter mais coragem, tem que ser mesmo cabeça dura para fazer. No meu caso, como estava a falar consigo no outro dia, eu estudei lá assim, porque eu sempre quero ser, penso em ser algo na vida um dia, né? E por isso insisto muito. Eu estudei lá, depois fui para o Senegal, depois saí de lá, fui para o outro lado, percebe? Então, é tudo é uma insistência, né? E para isso ser, eu tinha que decidir sair ao pé dos meus pais, senão não adianta, percebe? Isso é a realidade quase toda a mulher africana. Essa é a nossa realidade mesmo. E porque Então, uma mulher tem que ser, só ficar em casa, cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar da família do marido, cuidar do próprio marido. Então, isso, escola não é tão, para ser uma menina, para ser escolarizada, tem que ser o pai, ou seja, a mãe, principalmente o pai, tem que ser de um alto nível, assim, tem que ter a escolarização bem alta, para poder entender que a escola é muito importante e é necessário também na vida de uma mulher. é uma pena que nós, agora 17h15 já, parece que se ficássemos aqui, né, seria possível ficarmos um bom tempo, um longo tempo, mas infelizmente estamos apenas, faltam 15 minutos. Eu acredito que vou pedir agora para o Sacanene, que ele quer falar, o professor Flávio, e depois nós vamos deixar para que vocês façam as minhas considerações e o encerramento. A doutora Yara também fez uma pergunta para você, se você quiser dar uma olhada lá, e se der tempo, você fala, se não, se você quiser escrever, por favor. Agora que eu estou não tinha feito, não tinha visto a pergunta da senhora Vilhena, não sei se não sei se chamou bem. É assim, eu sofri da prática quando tinha mais ou menos 4, 5 anos de idade. Na altura, não sabia nada, eu era uma criança. Não dava para gerar tanto isso, mas depois, porque é uma coisa que só quem foi é que pode saber a tamanha dor que a pessoa, ou sofrimento que a pessoa passa. E não dá para esquecer, apesar de ser uma criança na altura, menor de 5 anos de idade, mas nunca cheguei a esquecer. Há perguntas que me fazem também, às vezes, porque se a minha mãe, se eu tento condená-la ou alguma coisa assim do gênero. Eu digo também que, Acho que é igual a apesar de tudo Consuelo que eu falou, passei, né, tudo que eu Consuelo? sofri, Fica o não consigo gostinho de quero condenar a mais, minha né? mãe. Nós teremos que voltar outro dia dando continuidade à nossa fala. Certo, Laulato? Obrigada por enquanto. Ainda vou pedir para que o Sacanene fale conosco. Ele é pesquisador, mora em Braga e ele é angolano. A fala é sua, Sacanene. Que bom, Ricardo. Obrigada, professor Ricardo.
Isso. Ô, Sacanelli, o seu microfone, eu acredito que não esteja ligado, não estamos ouvindo você. Estamos vendo, não ouvindo. Trial. Eu acho que eu vou pedir para que o Flávio fale conosco, enquanto o Sacanelli verifica lá o que aconteceu. Acho que Trial. Agora sim, estamos ouvindo. Trial. Oi, vou eu então? Pode ser, Flávio. Enquanto resolve lá a questão do microfone, pode falar. Não, na verdade é uma observação. Começou, não sei agora se foi a Yara ou a Larissa lá atrás que falaram, e de certa forma isso é retomado na pergunta do Ricardo, quando está falando do aumento da violência e tudo mais, e alguém falou, ou Yara ou Larissa, me desculpa que eu não lembro agora, que por vezes nem se percebe que a agressão acontece, né? Não se dá conta que a própria pessoa que sofre, que recebe, né, a própria mulher nesse caso, ela não se dá conta de que aquilo é uma agressão, de que determinada situação é extremamente, né, agressiva, é extremamente desumana muitas vezes, e eu acho que assim, isso é muito mais forte, muito mais pesado do que propriamente a agressão, porque se você não percebe que determinada situação ela é fora do esquadro, né, e nesse sentido eu acho fantástico, e acho que é só da forma como a gente está fazendo aqui, né, são só espaços como esse, de conversa, em que essas informações elas vão sendo depuradas, elas vão sendo, né, colocadas na mesa com referências, olha que interessantíssimo, a gente está com referências de boa parte, né, a gente tem dentro do Brasil tem gente espalhada, dentro do estado de Rondônia, dentro do Brasil, gente da África contribuindo com a gente nesse momento, trazendo suas referências. Então, assim, me parece que é só conversando sobre isso e abertamente que a gente chega a uma consciência um pouquinho melhor do que é essa relação tão maluca e tão doente que a gente tem hoje em dia desse trato com a violência. Então, assim, não é exatamente uma pergunta, mas é chamar atenção para uma coisa que, para mim, foi muito forte quando, né, foi dito isso, e é verdade, tem gente que não se dá conta, né? A coisa está tão arraigada, que é machismo, que é violência, está tão arraigada que a pessoa não se dá conta, uma coisa absurda está acontecendo com ela, e ela acha que não, mas imagina, por que eu iria numa delegacia se isso é tão normal, né? E que bom que a gente está conversando aberto e tranquilamente sobre isso, porque talvez seja o único caminho para passar por cima disso. Muito obrigada, Flávia, pela sua contribuição, tá? Agradecemos. O microfone do Sacanene, do Bernardo, não está funcionando, não sei qual é o problema. Conseguiu ligar, Bernardo? Eu creio que não. Podemos... Mais alguém quer perguntar, fazer alguma consideração? Eu acho que agora conseguimos, Bernardo. Não, não funciona, não. Então, eu acho que, infelizmente, o microfone dele não está funcionando, né? Essas coisas acontecem mesmo, né? Mas eu acho que agora é o momento da gente fazer as nossas considerações, né? Finais, né? Sobre tudo que foi dito e que não foi dito, né? Porque é um tema muito complexo, uma temática muito complexa, muito pertinente
né? Então, que gostaria da Larissa, da Yara e da Lato fazerem suas considerações finais, por favor. Na ordem que se apresentaram, a doutora Yara, a Larissa e depois ao Lato, pode ser? Pode ser. Eu fiquei muito feliz com a fala dos meninos aqui nesse grupo e desse espaço de profundas reflexões, em que pese, como disse a Consuelo, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui, mas é importante a gente levar as reflexões para casa. E mais do que levá-las, é exercitá-las. E o que eu poderia dizer como mensagem final, e eu volto a repisar aqui, é para que ocupemos a nossa condição de humanos. Nós somos todos humanos, e cada um, como eu disse, é um universo, é uma singularidade, é exclusivo. E somente quando nos colocamos na condição de igualdade mesmo, porque o invólucro material, a nossa capa, a nossa aparência física, ela não é determinante, ela não pode ser determinante, salvo para escolhermos o tamanho da roupa que vamos vestir. Mas o que de fato importa é aquilo que nos diz, é aquilo que nos traduz de fato, são as nossas emoções e elas formam a nossa história, as nossas experiências, as nossas vicissitudes e elas nos definem. Então, quando eu olho para o meu próximo e entendo que os erros dele são erros dele e a razão na história constitutiva dessa criatura para que ela proceda daquela forma, por mais absurdo que possa parecer, mas assim é, né? Sem usar as estruturas, sem julgar, mas a lei diz que, mas como ser humano eu tenho o dever, a lei vai aplicar os comandos, as penas, as providências cabíveis para que a gente viva em harmonia em sociedade, mas em harmonia com o próximo, respeitando os seus direitos, é preciso que a gente se coloque nessa condição. E estamos nessa pandemia política e existencial no nosso país, justamente porque nós não somos treinados e não fomos até aqui bons alunos atentos à necessidade de aprendermos a nos humanizar, de estudarmos os nossos sentimentos e aprendermos a ser um ser que sente, né? Sinto, logo existo. E não é penso, logo existo. É sinto. Antes de pensar, eu sinto. Esse é o primeiro comando existencial nosso. Então, minha fala em arremate somos todos iguais, homens e mulheres, e precisamos aprender o que de fato somos, para que de fato possamos evoluir. Esse é o grande caminho. Muito obrigada. Obrigada. Honra. Larissa? Olá. Então, quero agradecer. Eu acho que me senti extremamente lisonjeada de estar presente nesse momento, ainda mais com figuras como que eu estou conhecendo hoje, ao Lato de Jalô, né? Gostaria muito de ter outras oportunidades de poder ter trocas com você. Acho que seria de extremo enriquecimento, né, para mim, acho que para a grande maioria das pessoas. A Yara eu já conheci em outros momentos, né, a Celi, né, não sei se te chamo de Celi, você faz uma pontuação muito importante, acho que no bate-papo, né, de propiciar pesquisa, propiciar esse ensino, para as mulheres. E sim, precisamos, porque não estamos falando de uma igualdade de gênero ainda. Não existe isso ainda. Acho que as contribuições que a Lato traz fala muito disso, né? O quanto para as mulheres ainda há um distanciamento imenso dessas realidades, da realidade da pesquisa, da realidade até mesmo muitas vezes do autoconhecimento,
de poder saber que o que está passando é violência, como o Flávio trouxe, né? Não lembro nem se fui eu, acho que foi a Yara que trouxe essa contribuição, mas é justamente, nós vivemos ainda isso. Então, vamos poder propiciar mais espaços como esse. Eu acho que eu estou aqui à disposição também para o IFRO, para a gente poder dialogar mais com essas alunas do IFRO, né, pesquisadoras, e propiciar esse ensino de qualidade. Muito obrigada, Aulato. Obrigada. Primeiramente, eu vos agradeço todos e pela convite e é com muito prazer. Qualquer dia desses gosto de encontrar cada um de vocês. Não sei se eu vou para o Brasil ou como é que eu faço. E muito obrigada, Rosa, também. E nós que agradecemos a presença, a sua disponibilidade. É importante mesmo falar sobre isso. Eu é que agradeço pela oportunidade que me deram. Então, tá bom. A sua participação, uma honra também termos aqui conosco a Larissa, a doutora Yara, Consuelo, Osvaldo, se vocês quiserem encerrar. Obrigada também a quem está presente, quem esteve presente nessa nossa conversa, o Bernardo também, que está ali conosco, acho que é Celi, né, a pronúncia, muito obrigada, como a Larissa falou, pelas várias contribuições. E todos vocês também que estão aqui conosco. Eu também gostaria de agradecer, né, os convites aceitos, tanto da Larissa quanto da doutora Yara, para, né, dar essa contribuição, mas também agradecer a todos que participaram, né. A Larissa, ela falou um ponto que eu acho primordial. Nós conseguimos muita coisa já em relação à igualdade de gênero, mas temos muito caminho a traçar, né, a trilhar, aliás. E só oportunizando esses momentos acontecerem que isso é possível. Então, nós temos uma oportunidade de 1h30 conversarmos sobre um assunto que até tão pouco tempo, que não faz tanto tempo assim, nós não teríamos essa oportunidade. É muito gratificante, sabe? É enriquecedor, saber que nós estamos caminhando da forma correta e que nós estamos fazendo algo para que tudo que nossas antepassadas, né, vamos dizer assim, talvez nossa mãe, nossa avó passaram, isso não se repita, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo a todos que participaram. Nossa, cada uma pessoa aqui entrando na conversa, né, me alegrava bastante, porque significa que é algo que precisa ser conversado. Então, Campos, Vilhena, o IFRO, só tem a agradecer a vocês. Eu falo em nome de todo o IFRO. Obrigada, Consuelo, e acredito que o professor Ricardo encerrará. Ele quer falar sobre o Roda Viva da próxima semana. Ricardo, a fala é sua. Obrigado, Rosa. Agradecer também, mais uma vez aqui, a fala de todas. Foi excelente, engrandecedor, riquíssimo. E eu falei no chat, por mim eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo. Foi sensacional. E semana que vem nós vamos ter a fala de uma professora do Distrito Federal, que ela era professora de filosofia, doutora pela Unicamp também, assim como eu falei também, que eu sou pela UF e o Oswaldo é pela Unicamp, e Tatiana Romero. E ela vai trazer algumas questões do campo da filosofia, como amor, alegria, vida, morte, essas questões mais polêmicas e presentes no nosso dia a dia, e a gente vai tentar discutir isso do campo de vista da filosofia, da sociologia, nesse momento de pandemia, que isso sempre vem à tona. Então, semana que vem, todos e todas estão convidados, a partir das 16 horas, nesse mesmo link.
E eu queria agradecer mais uma vez o prazer de ouvi-las. Parabéns a todos. Parabéns à organização também, Rosa. Obrigado. Obrigada. Vamos, então, o Oswaldo quer fazer alguma consideração? Oswaldo, se não, encerramos.